Você já parou para pensar que a Bíblia, um livro lido por bilhões de pessoas ao longo de milênios, contém ensinamentos que vão muito além de sermões e histórias de fé? Dentro de suas páginas existem segredos sobre dinheiro, riqueza, prosperidade e até sobre os perigos de se perder na ganância. Alguns desses segredos são tão profundos que, se ignorados, podem custar não apenas a sua fortuna, mas também a sua paz, a sua honra e, em alguns casos, até a sua vida. Hoje, você vai descobrir que a Bíblia não é apenas um guia espiritual. Ela é também um manual de sabedoria financeira, e aqueles que souberam seguir seus ensinamentos alcançaram sucesso extraordinário. Imagine por um momento o que aconteceria se você pudesse aprender, a partir de histórias que aconteceram há milhares de anos, como administrar seu dinheiro, evitar armadilhas financeiras e, ao mesmo tempo, alinhar sua vida com princípios que transcendem o tempo. Você não precisaria inventar nada novo, apenas aplicar o que já foi revelado. E ainda mais importante, você entenderia os perigos que rondam quem busca riqueza sem consciência, quem deixa a ganância dominar o coração ou quem se perde em promessas fáceis de prosperidade sem fundamentos. Nos próximos minutos, vou te conduzir por um caminho que poucos se atrevem a explorar: o lado oculto do dinheiro na Bíblia. Vamos revelar segredos escondidos, histórias de castigo e de sucesso, e principalmente as lições que você pode aplicar na sua vida hoje. Você vai conhecer personagens que, com sabedoria, transformaram o impossível em realidade, e outros que, por ignorância ou ambição desmedida, pagaram um preço terrível. Cada história tem uma lição, e cada lição pode ser a chave para transformar a sua vida financeira e espiritual de forma simultânea. E claro, antes de começarmos, já inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar não apenas histórias bíblicas, mas também estratégias práticas e ensinamentos que combinam fé e finanças, ajudando você a tomar decisões mais sábias, a prosperar sem culpa e a evitar os erros que tantos cometeram antes de você. Nosso caminho será dividido em 3 grandes partes. Primeiro, vamos conhecer histórias de prosperidade e sucesso que a Bíblia registrou, personagens que transformaram adversidade em vitória e que nos mostram a importância da inteligência, da paciência e do planejamento. Depois, vamos mergulhar em relatos de castigo e perda, e histórias de pessoas que ignoraram princípios fundamentais e enfrentaram consequências duras, revelando que a ganância e a desonestidade nunca passam impunes. Por fim, vamos conectar tudo isso com lições práticas, mostrando como aplicar esses ensinamentos milenares na sua vida financeira moderna. Portanto, prepare-se para uma jornada intensa. Cada capítulo, cada história e cada ensinamento foram selecionados cuidadosamente para que você compreenda que riqueza e sabedoria caminham lado a lado, que prosperidade verdadeira não é apenas acumular dinheiro, mas viver de forma justa, inteligente e generosa. Entre todos os personagens bíblicos que lidaram com dinheiro e poder, José, filho de Jacó, é talvez o exemplo mais impressionante de transformação através da sabedoria, da paciência e da visão estratégica. Sua história começou em tempos antigos, cerca de 1900 a.C., quando ele ainda era um jovem com sonhos e uma vida simples no campo, cuidando do rebanho de seu pai. José era amado por seu pai, mas odiado pelos irmãos, que sentiam ciúmes de sua posição e de seus sonhos proféticos. Eles o venderam como escravo para mercadores que o levaram ao Egito, um destino que parecia cruel, injusto e sem esperança. Mas é justamente nesse ponto que a lição financeira e espiritual começa. José poderia ter se deixado abater pelo destino cruel que os homens lhe impuseram. Poderia ter se resignado à injustiça, mas ele fez diferente. Ele aplicou princípios de sabedoria, integridade e disciplina, que mais tarde seriam reconhecidos por todos ao seu redor. Trabalhando na casa de Potifar, um oficial do faraó, José rapidamente se destacou. Ele não apenas realizava suas tarefas com excelência, mas também demonstrava uma capacidade extraordinária de administrar recursos e pessoas. Aqui já surge a primeira lição. Habilidade e integridade geram autoridade e oportunidades, mesmo em situações adversas. O que aconteceu depois foi dramático. Acusado injustamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Para qualquer pessoa comum, isso poderia ter sido o fim dos sonhos e da prosperidade. No entanto, José não perdeu sua visão. Ele continuou observando, aprendendo e aplicando seu conhecimento sobre comportamento humano e administração. Na prisão, ele interpretava sonhos de companheiros de cela, mostrando discernimento, paciência e coragem para agir com sabedoria. Mais uma lição poderosa se revela aqui. Persistência e aprendizado contínuo transformam adversidade em oportunidade. A virada decisiva veio quando José interpretou o sonho do faraó,
prevendo 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Sua interpretação não foi apenas correta, mas também acompanhada de um plano estratégico. Ele propôs armazenar o excesso de grãos durante os anos de fartura, garantindo que o Egito sobrevivesse aos anos de escassez. Essa atitude o colocou como administrador supremo de toda a riqueza do país, tornando-o uma das figuras mais influentes da história egípcia. A lição que fica para nós nos dias de hoje é clara. Planejamento e visão de longo prazo são fundamentais para a prosperidade verdadeira. José não acumulou riqueza para si mesmo apenas. Ele protegeu uma nação inteira e, ao mesmo tempo, transformou seu destino pessoal. Ele aplicou princípios que qualquer empreendedor, investidor ou pessoa em busca de sucesso financeiro reconheceria imediatamente: análise de risco, gestão de recursos, disciplina e aplicação de conhecimento. Além disso, há uma dimensão moral e espiritual em sua história. José permaneceu íntegro, não cedeu à tentação e manteve sua fé. Prosperidade sem princípios gera arrogância. Prosperidade com sabedoria e integridade gera legado. E é exatamente isso que José conquistou. Riqueza, poder e respeito, mas sempre alinhado com valores que transcendem o tempo. Enquanto a história de José nos mostra que sabedoria, planejamento e integridade podem transformar a vida de alguém, a narrativa de Ananias e Safira serve como um alerta sombrio sobre os perigos da desonestidade, da ganância e da mentira quando lidamos com dinheiro. Esta história se passa no período depois de Cristo, quando a comunidade dos primeiros cristãos começava a se organizar, vivendo em comunhão, compartilhando recursos e seguindo princípios de honestidade e justiça. Ananias e Safira eram casados e aparentemente faziam parte dessa comunidade, participando das ofertas coletivas que ajudavam os necessitados e sustentavam a igreja. Aparentemente, tudo parecia correto. Eles pareciam fiéis, generosos e comprometidos. Mas, por trás dessa fachada, havia uma intenção oculta. Queriam parecer mais generosos do que realmente eram. Eles venderam uma propriedade, mas decidiram ficar com parte do valor para si, oferecendo apenas uma fração à comunidade. A lição inicial é clara. Aparência não é integridade, e fraude sempre tem consequências. O clímax dramático da história acontece quando Ananias apresenta a oferta diante dos líderes da comunidade. Pedro, discernindo a intenção por trás do ato, confronta-o diretamente. A mentira sobre a quantia doada é exposta, e de maneira chocante, Ananias cai morto ali mesmo. Pouco depois, Safira repete a mesma tentativa e encontra o mesmo destino. A narrativa é brutal, intensa e serve como um alerta permanente sobre os perigos da ganância e da falsidade. Agora você pode se perguntar: por que essa história é relevante para finanças? A resposta é simples. Ganância, mentira e desejo de aparentar prosperidade sem mérito real podem levar a consequências devastadoras. No mundo moderno, isso se traduz em fraudes financeiras, decisões precipitadas e comportamentos que corroem reputações e carreiras. Assim como Ananias e Safira perderam tudo, inclusive a própria vida, indivíduos que manipulam finanças ou enganam parceiros de negócios frequentemente enfrentam consequências igualmente severas, ainda que não imediatas. Além disso, há uma lição estratégica. Não basta apenas parecer bem-sucedido. É preciso agir de maneira consistente, ética e transparente. Muitos falham porque se concentram apenas no exterior da riqueza, tentando impressionar ou enganar, enquanto negligenciam os princípios fundamentais que sustentam a prosperidade duradoura. A Bíblia registra essas histórias não apenas para assustar, mas para ensinar que riqueza sem integridade é uma armadilha perigosa. Outro ponto importante é a dimensão espiritual dessa lição. Dinheiro, poder e recursos são instrumentos. Eles não são malignos em si mesmos, mas refletem o coração de quem os usa. Se o coração é corrupto, as consequências virão de forma inexorável. Portanto, a advertência de Ananias e Safira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre caráter, moral e discernimento. Ao refletir sobre essa história, podemos extrair lições práticas que aplicam diretamente ao mundo financeiro moderno. Nunca tente enganar ou manipular transações para parecer mais próspero do que é. Mantenha transparência absoluta em negócios e finanças pessoais. Reconheça que integridade é a base da prosperidade duradoura e evite decisões impulsivas motivadas por ego, status ou ganância. Enquanto José nos mostra o caminho da sabedoria e Ananias e Safira nos alertam sobre os perigos da desonestidade, a parábola do rico insensato, contada por Jesus, revela de forma dramática os riscos da ganância desenfreada e do foco exclusivo em riqueza material.
Esta história é registrada no livro de Lucas, capítulo 12, e acontece muito tempo depois de Cristo, em uma época em que a sociedade já lidava com a acumulação de bens e desigualdade social. O personagem central é um homem extremamente rico, cujas colheitas eram abundantes e cujas posses pareciam não ter fim. Ele vivia pensando apenas em como acumular mais, sem nunca se preocupar com compartilhar, ajudar ou agir de forma consciente. A história descreve seu plano de construir celeiros maiores para guardar toda a sua produção e de se orgulhar diante de si mesmo, dizendo: "Tenho bens suficientes para muitos anos. Vou descansar, comer, beber e me alegrar." O drama desta história não está apenas na arrogância do personagem, mas na consequência imediata de suas escolhas. Na mesma noite, sua vida é ceifada. Toda a riqueza acumulada, todo o planejamento egoísta e toda a vaidade são inúteis diante da morte. A lição é clara e cruel. Riqueza sem consciência, sem generosidade e sem visão de propósito é vazia e enganosa. Do ponto de vista financeiro, a parábola do rico insensato nos ensina algo essencial. Dinheiro e bens materiais são ferramentas, não objetivos finais. Acumular riqueza apenas para satisfazer ego ou status não traz segurança, paz ou felicidade verdadeira. Ao contrário, coloca a pessoa em risco de perder tudo sem qualquer controle. Além disso, a parábola também nos lembra que prosperidade verdadeira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre equilíbrio entre bens materiais, caráter e propósito de vida. O rico insensato tinha tudo, mas faltava a visão mais importante: viver com sabedoria e responsabilidade. Ele confiava apenas no que podia acumular, esquecendo que riqueza duradoura vem do alinhamento entre princípios, ação inteligente e ética. E aqui surge a lição prática para nossos dias. Mesmo que você tenha grandes recursos, o modo como você administra, compartilha e investe esses recursos determina se sua vida será próspera ou vazia. É um chamado para reflexão. Você está construindo celeiros para você mesmo ou está construindo legados que resistirão ao tempo? A parábola do rico insensato, quando combinada com as histórias de José e Ananias e Safira, cria um quadro completo. Sabedoria e integridade geram sucesso. Desonestidade e ganância levam à queda, e riqueza sem propósito é inútil. Esta tríade de lições forma um manual atemporal para qualquer pessoa que deseje prosperar financeiramente, mas sem perder a ética, a fé e a consciência do impacto de suas escolhas. Agora que conhecemos as histórias de José, Ananias e Safira e do rico insensato, é hora de refletir sobre como esses relatos antigos podem orientar nossa vida financeira nos dias atuais. Embora tenham acontecido há milhares de anos, antes de Cristo ou no início da era cristã, os princípios subjacentes continuam surpreendentemente relevantes, pois tratam de comportamento humano, escolhas éticas e gestão de recursos, que são atemporais. A primeira lição é a importância do planejamento e da visão de longo prazo, exemplificada por José. Ele não apenas interpretou sonhos ou teve sorte, ele aplicou conhecimento, disciplina e estratégia para gerenciar recursos de forma inteligente. No mundo moderno, isso se traduz em fazer orçamento, investir com sabedoria, estudar oportunidades e agir com paciência. Planejar não é apenas acumular riqueza, mas criar segurança e oportunidades futuras, garantindo que adversidades não se transformem em desastres. Em segundo lugar, aprendemos com Ananias e Safira que integridade e transparência são fundamentais. No mundo financeiro atual, isso significa ser honesto em negociações, não manipular números, não omitir informações e sempre cumprir promessas. Fraudes, enganações ou atitudes desonestas podem gerar ganhos momentâneos, mas invariavelmente resultam em perdas maiores, como multas, processos ou danos irreparáveis à reputação. Integridade é o alicerce da prosperidade duradoura. O terceiro ensinamento, extraído da história do rico insensato, é sobre a perigosidade da ganância e do ego. Muitas pessoas hoje buscam apenas acumular riqueza, ignorando o propósito, valores ou contribuição social. Esse comportamento é uma armadilha, riqueza sem propósito é vazia, e o risco de perder tudo é grande. O rico insensato nos lembra que dinheiro deve ser uma ferramenta para construir segurança, liberdade e impacto positivo, e não apenas um símbolo de status ou ego. Além dessas lições, todas as histórias destacam a relação entre riqueza e caráter. Prosperidade financeira sem ética, sem fé ou sem responsabilidade social é instável. José prosperou porque era sábio e íntegro. Ananias e Safira falharam porque enganaram e foram gananciosos. O rico insensato falhou porque seu foco estava apenas na acumulação, ignorando princípios espirituais e morais. A conclusão é clara. Caráter, ética e sabedoria são tão importantes quanto a habilidade financeira para alcançar sucesso duradouro. Outro ponto importante
é que essas histórias nos ensinam a avaliar nossas próprias atitudes diante do dinheiro. Pergunte a si mesmo: você está planejando ou apenas reagindo às circunstâncias? Está sendo honesto consigo mesmo e com os outros? Sua busca por riqueza está alinhada com valores, propósito e legado? Ou é movida apenas por ego e ganância? Refletir sobre essas questões é essencial para evitar erros que custam caro. Finalmente, essas lições nos convidam a agir com consciência e responsabilidade. Elas mostram que riqueza não é sinônimo de pecado e pobreza não é sinônimo de virtude. Tudo depende da maneira como administramos os recursos, do propósito que temos e das escolhas que fazemos. Integridade, planejamento, generosidade e sabedoria são os pilares que transformam dinheiro em ferramenta de prosperidade, não em instrumento de destruição. Portanto, ao aplicar essas lições, você não apenas melhora sua situação financeira, mas também fortalece seu caráter, protege seu legado e cria oportunidades para impactar positivamente sua vida e a de outros ao seu redor. José, Ananias, Safira e o rico insensato são exemplos que atravessam o tempo, nos lembrando que a forma como lidamos com o dinheiro revela quem realmente somos e quem podemos nos tornar. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Se você acompanhou até aqui, já conheceu José, que transformou a adversidade em prosperidade, Ananias e Safira, que pagaram um preço terrível por desonestidade, e o rico insensato, que perdeu tudo por ganância e ego. Cada história carrega uma lição poderosa, mas agora precisamos refletir sobre o que tudo isso significa para você, no seu dia a dia, na sua vida financeira e espiritual. O clímax desta reflexão está no contraste entre sabedoria e imprudência, integridade e engano, propósito e ganância. Imagine José enfrentando todas as adversidades, mas persistindo com coragem e visão, transformando desafios em oportunidades. Agora imagine Ananias e Safira, cuja ganância e falsidade os levaram à destruição instantânea. E por fim, visualize o rico insensato, cercado de abundância, mas incapaz de perceber que sua vida estava prestes a acabar. Essas imagens são mais do que histórias. São alertas vivos. Elas nos forçam a encarar a realidade. Cada escolha financeira que fazemos não é apenas sobre dinheiro. Ela reflete nosso caráter, nossos valores e, inevitavelmente, molda nosso destino. A Bíblia não apenas registra essas narrativas como advertência. Ela nos fornece um mapa de sabedoria, mostrando os caminhos que levam à prosperidade duradoura e os atalhos que levam à ruína. Hoje o cenário é diferente, mas os princípios permanecem os mesmos. O dinheiro continua sendo uma ferramenta poderosa. Ele pode construir impérios, gerar liberdade e criar impacto positivo quando usado com sabedoria, planejamento e integridade. Mas ele também pode destruir vidas, reputações e relações quando administrado de forma egoísta, desonesta ou impulsiva. A diferença entre quem prospera e quem fracassa não é sorte, e sim escolhas consistentes, caráter firme e visão estratégica. E a grande verdade que este vídeo quer deixar gravada na sua mente é que você tem a capacidade de decidir hoje qual caminho seguir. Você pode escolher ser como José, aplicando disciplina, conhecimento e fé para criar riqueza real e duradoura. Ou pode, sem perceber, seguir os passos do rico insensato, acumulando riqueza sem propósito, sem integridade e se colocando em risco. E lembre-se também do alerta de Ananias e Safira. Enganar, trapacear ou fingir ser mais do que se é nunca traz sucesso verdadeiro. Apenas traz consequências que podem ser devastadoras. Portanto, este é o momento de reflexão e ação. Pergunte a si mesmo: estou administrando meu dinheiro com sabedoria? Estou alinhando riqueza e caráter? Minhas escolhas financeiras refletem integridade, propósito e visão de longo prazo? Cada decisão, por menor que pareça, é um passo em direção ao sucesso ou à ruína. E se você quiser realmente transformar sua vida financeira, siga estes princípios. Planeje, seja íntegro, pratique generosidade e haja com visão estratégica. Não espere que a vida ou a sorte decidam por você. A sabedoria já está disponível. Basta aplicá-la com coragem e disciplina. Se você quer continuar aprendendo segredos sobre dinheiro e sabedoria bíblica para prosperar de verdade, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Transforme conhecimento em ação e ação em prosperidade.